pessoal, tudo bem? A matéria de hoje é língua portuguesa. Já ficou em dúvida alguma vez sobre qual dos porquês você deve usar? Sim, existe mais de um porquê. Podemos alistar 4. O porquê junto, o porquê separado, o porquê junto com acento circunflexo e o porquê separado com acento circunflexo. Agora, quando devemos usar cada um desses porquês? Vamos aprender? Bem, o primeiro porquê que nós vamos falar é o porquê separado sem acentos. Esse porquê ele é usado de maneira geral quando nós fazemos uma pergunta no início das frases. E ele também pode ser usado para substituir as palavras motivo ou razão. Não conseguiu entender muito bem? Vamos ver um exemplo. Nesses dois exemplos você observa uma pergunta. Por que fez isso? Então, quando a pergunta, no início da frase, o porquê é escrito separado. Já na segunda frase, a gente observa: desejo saber por que devo sair. Ou seja, ele queria saber o motivo pelo qual deveria sair. Então, no caso aqui, o porquê pode ser usado separado. Já o segundo tipo de porquê é o porquê junto, sem acento. Esse porquê ele é utilizado de uma forma para se responder às perguntas. Como assim responder perguntas? Vejam um exemplo. Fiz isso porque foi necessário. Ou seja, respondeu a uma pergunta usando a palavra porquê. Então, nesse caso, o porquê é usado junto. A terceira forma do uso dos porquês é o porquê separado com acento circunflexo. Esse porquê ele é utilizado em perguntas no final das frases. Vejam um exemplo. Você não esteve na aula? Por quê? Então veja, se você usasse o porquê no início da frase, dizendo, por exemplo, por que você não esteve na aula, você usaria o porquê separado sem o acento circunflexo. Mas como você colocou o porquê no final da frase, aí ele fica separado com o acento circunflexo. Essa é a grande diferença. Porquê separado com acento circunflexo é no fim da frase. E porquê separado sem o circunflexo no início da frase. Agora vamos para a última forma de porquê, que é o porquê junto com o acento circunflexo. Esse porquê ele é usado quando o porquê tem função de substantivo. Como assim função de substantivo? Vejam só esse exemplo. Preciso saber o porquê dessa sua opinião. O porquê, neste caso, está assumindo a função de substantivo. Ou seja, neste caso aqui, a opinião da pessoa é motivada pelo porquê, ou o porquê que eu preciso saber. Então, por isso, o porquê é junto com acento circunflexo, quando ele toma a função de substantivo. Parece complicado? Não é. É só você gravar. Porquê separado sem acento, pergunta, no início da frase. Porquê separado com acento circunflexo, pergunta, no final da frase. O porquê junto, sem acento circunflexo, é usado para dar respostas. O porquê junto com acento circunflexo é usado quando ele tem a função de substantivo. Parece complicado, mas se nós lembrarmos dessas 4 regrinhas básicas, vamos saber usar muito bem os porquês. Gostou desse vídeo? Dê um joinha e ajude na divulgação do nosso canal. Também clique em inscrever-se e fique sempre atualizado com novas matérias que vamos publicar aqui. O objetivo desse canal é trazer explicações rápidas sobre vários assuntos, não só de língua portuguesa, mas de várias outras matérias do nosso currículo escolar. Por isso, fique sempre ligado no nosso canal e divulgue para os seus amigos. Até mais!